Oi gente, quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas maiores decepções e surpresas literárias de 2023. Pois é, 2023 acabou, já fiz a minha lista de melhores leituras do ano, mas esse vídeo em específico é trabalhado no quesito expectativa. Eu separei as minhas 5 maiores decepções do ano e as minhas 5 maiores surpresas. Surpresas essas que não necessariamente estarão na lista de melhores do ano, mas que superaram as minhas expectativas. E eu já quero deixar bem claro que os livros que estarão como decepções não são livros horríveis, ruins, nada disso, somente que não conversaram com a minha expectativa. Esses livros dessa lista em específico eram livros que eu estava com muita expectativa, ou porque era um livro muito hypado, ou porque eu já tinha lido alguma obra desse autor e da autora, eu gostei da escrita anteriormente, ou porque era um livro que realmente tinha uma sinopse incrível, tinha tudo para ser uma ótima leitura e que não bateu as minhas expectativas. Pelo contrário, foi uma leitura frustrante, que não superou as expectativas. E eu sei que às vezes ter expectativas em algo não é bom, porque aí você se frustra ao não obter aquilo desejado. Já em contrapartida, as surpresas são livros que eu não dava nada, que eu não conhecia, ou que eu nunca nem tinha ouvido falar, ou comprei por uma oferta, ou porque já estava há muito tempo na minha estante parada e me surpreendeu de uma forma positiva, tá? Então, também já quero deixar claro que se você amou, foi incrível a sua experiência de leitura, com as minhas decepções, tá tudo bem, tá tudo certo, cada leitor vai ter realmente uma experiência de leitura, e isso não invalida a leitura de ninguém, e não quer dizer que eu não gostei, que você não pode gostar, e vice-versa. Vamos se respeitar nos comentários, tá bom? Então, bora começar com a minha lista das maiores decepções, porque eu sei que no final vocês ficam curiosos pra saber quais foram as minhas decepções, quais foram as piores leituras do ano, enfim. Vou, nesse caso, tá, fazer um ranking do 5º lugar até o top maior decepção do ano, tá? Pro prêmio de decepção. Em 5º lugar, eu vou deixar aqui a capa que eu fiz a leitura. Foi um e-book A Volta da Chave, da autora Ruth Ware. A autora essa que é a mesma de A Mulher na Cabine 10. Eu adorei A Mulher da Cabine 10, foi um dos livros que me introduziram ao suspense e eu tinha muita expectativa e a sinopse era muito boa de A Volta da Chave. E já deixando claro, gente, não é um livro ruim, eu dei 3,5 estrelas, mas eu tava com tantas expectativas que eu acabei me frustrando. Eu acho que a autora podia ter cortado muitas partes e eu achei que ela em determinados momentos foi um pouco prolixa, principalmente na questão da tecnologia envolvendo a casa, porque mesmo sendo uma casa muito antiga, tinha passado por uma reforma onde os donos gostavam tudo que a Alexa, vamos dizer assim, controlava as coisas. Fosse pra tomar um banho, quantas páginas eu li que a personagem principal teve dificuldades para tomar o banho, para lavar o sovaquinho, porque não sabia mexer nos comandos e controlar ali o chuveiro robótico, bem como todas as outras dificuldades que ela teve em ligar som, desligar caixa de som e etc e tal, de uma casa tecnológica. Então isso fez com que eu não curtisse tanto, mas confesso pra vocês que o plot e as reviravoltas do final é bem incrível. Tipo, eu acho que eu já tinha uma certa suspeita de quem poderia estar por trás de um acontecimento, mas a conexão de tudo eu achei muito boa, por isso que eu dei até 3,5 estrelas. Mas eu acho que toda a experiência foi um pouco fadonha, sabe? Foi, tipo, cansativa pra mim. E A Mulher na Cabine 10 foi totalmente oposto, eu fiquei muito frenética, sabe? Por isso que foi uma decepçãozinha. Mas não foi a maior decepção do ano, mas foi aquele livro ok, sabe? Agora bora pro 4º livro. E o 4º livro foi uma das minhas primeiras leituras finalizadas de janeiro, que foi Disque T para Titias. Esse aqui eu já dei um pouco menos, eu dei 3 estrelas. E esse aqui em específico eu tinha muitas expectativas, porque todo mundo que tinha lido em 2022 tinha amado, tinha dado boas gargalhadas, era aquele livro assim pra sair de ressaca literária, e ele quase que me deixou numa ressaca. Aqui a gente vai ter a história então de 3
na verdade 4 tias e uma sobrinha. Essa sobrinha tá encalhada, a mãe dela faz um encontro às cegas, ela acaba matando o cara no encontro e elas vão ter um evento de um casamento para mais de 2.000 convidados no dia seguinte. Elas escondem o corpo num frigobar, num cooler gigante de bolos e acaba indo sem querer para esse casamento. E aí elas vão ter que fazer várias peripécias pra, enfim, né, não serem descobertas que são assassinas. Mas eu vou dizer pra vocês o seguinte, o primeiro 1/3 do livro eu dei muitas gargalhadas, eu achei muito rápido, fluido, divertido, mas a partir do momento que elas foram para o casamento, eu achei assim muito mirabolante, não consegui passar pano e eu achei muito chato, principalmente o relacionamento tratado aqui da nossa personagem principal e do ex-namorado, que ele trabalhava como, sei lá, gerente desse resort, desse hotel, que seria o evento do casamento. Então eu achei muito chato essa parte. E aí eu, querendo ou não, acabei dando 3 estrelas e não, eu não irei ler a continuação. Inclusive eu ganhei esse livro de presente no Amigo Secreto das Booktubers que eu participei em 2022, de Natal. Mas, infelizmente, eu não sou a leitora certa, ou em janeiro eu não estava no mood, humor suficiente pra passar pano, porque assim, gente, é um grande pastelão, então vá sabendo que é uma viagem. Se você curte esses tipos de comédia mais cômicas assim, é o livro perfeito pra você, mas pra mim, infelizmente, naquele momento em janeiro não funcionou. E em terceiro lugar, eu trago o livro Odeio Te Amar, mas na verdade não foi o livro como um todo, mas principalmente um dos contos. Eu li cada conto que foi publicado, que um foi publicado em janeiro, fevereiro e março, e depois eles trouxeram essa edição física com o compilado dos 3 contos, das 3 novelas e um capítulo extra. Foi um pouco decepcionante essa edição, porque eu esperava que o capítulo extra fosse mais desenvolvido, tivesse algo a mais sobre a história das 3 melhores amigas que eram relatadas aqui. Mas, sendo bem sincera, não fez diferença nenhuma esse capítulo extra e foi bem decepcionante esse capítulo extra. Mas as novelas, a que mais me decepcionou foi Presa com Você, que é esse casalzinho aqui, gente. Eu dei 3 estrelas por causa da autora, mas parando pra pensar hoje, talvez eu tivesse dado 2,5 estrelas, porque eu achei assim que eram, tipo, os mesmos personagens das outras novelas que eu tinha lido anteriormente. Não tinha nada de diferencial e eu não gosto de Insta-Love. E, tipo assim, eles se conhecem num café de manhã, já rola um clima, eles começam a se envolver, assim, intensamente, do nada rompem esse amor tórrido de 2 semanas, sei lá. E aí, do nada, eles se reencontram no elevador e ficam presos por horas e eles vão ter que colocar os pontos nos is. Mas, gente, eles quase não tinham ficado tanto tempo assim pra ser tanto drama, sabe? Então eu achei, assim, muito, tipo, desnecessário. Então, 3 estrelas e foi uma das minhas decepções, porque eu amo a Elie Hazard, adoro os livros dela, mas essas novelas, a que se salvou foi essa daqui, ó, dessa ruivinha aqui, que foi sob o mesmo teto. E bora pro próximo. Olha, o primeiro e o segundo lugar eu fiquei com bastante dúvida de qual foi a maior decepção do ano, tá? Mas, em segundo lugar, vou deixar a capa aqui do livro Quando Te Vejo. Livro esse que eu já coloquei para empréstimo lá na biblioteca do meu trabalho. Não que seja um livro ruim, eu não tive uma boa experiência literária. A gente leu com o clube de leitura da Ju, muitas meninas amaram, foi o favorito do ano, 5 estrelas, mas pra mim não funciona. Eu acho que esse estilo de livro, onde a gente vê as coisas muito paradas e só acompanhando eles no dia a dia e nada acontecendo, não funcionou pra mim. Aqui a gente tem a história de um cara que ele tem sonhos de premonição, onde coisas podem acontecer com as pessoas que ele ama, até que ele começa a se apaixonar por uma mulher e ele tem um sonho onde ele vai saber um minuto, o que acontece com a morte dela, e aí a gente entra nessa reviravolta de saber o que vai acontecer depois ali, e eu achei uma grande enrolação. Gente, eu não aguentava ler essas páginas, foi um livro extremamente maçante, cansativo e chatinho. Eu acho que tinha tanto potencial para desenvolver diversas outras coisas, teve algumas camadas interessantes trabalhadas ali, mas em contrapartida
foi uma grande perca de tempo pra mim, e que esse livro em específico eu aprendi que tá tudo bem eu abandonar livros. Então eu acho que eu poderia ter abandonado ele, teria sido melhor do que eu ter tido uma experiência tão negativa. E ele pode sim ter sido o meu pior livro lido, mas ele não é a minha maior decepção. E por que isso? Porque eu nunca tinha lido nada do autor. Eu tinha ouvido muitos influenciadores aí das bookheads falando super bem que era o livro da vida de Quando Te Vejo. E aí eu tinha muita expectativa. Eu achei que ia ser um drama assim de quebrar o meu coração. E no final eu fiquei tipo assim, cri-cri, cri-cri. É isso? Isso tá certo? E é isso, gente. Eu acho que realmente não conversou comigo, não foi o momento ideal pra fazer aquela leitura. E que não foi a minha maior decepção porque eu não tinha tanta expectativa quanto do primeiro lugar. Mas de pior livro que eu li como experiência literária foi ele. Ele foi o livro que eu mais tive raiva ao fazer a leitura, no sentido de não aguentar mais ler. Eu queria soltar pro universo. E aí depois disso eu aprendi que o certo às vezes, se a leitura não tá funcionando, é porque o momento não tá certo. E que talvez aquele livro poderia funcionar pra mim no futuro, mas não naquele mês em específico que eu tentei fazer a leitura. E é isso, comenta aí se você ama ou odeia o livro Quando Te Vejo. Bora para a maior decepção do ano. Pois é, a maior decepção do ano foi o livro Fisgados pelo Amor. Vou deixar a capa aqui, da Tessa Bailey, mesma autora de Aconteceu Naquele Verão, que eu li em 2022, e não foi um livro favorito, foi 4 estrelas, mas foi aquele livro para passar o tempo, divertido, gostosinho. E esse aqui em específico eu tinha muita expectativa, porque primeiro tinha um plot que eu amava, que era Friends to Lovers. Eu já conhecia os personagens, o plano de fundo devido ao outro livro Aconteceu Naquele Verão, e esse livro virou um grande assim, ai gente, não sei, uma grande terapia do mocinho resmungando e reclamando e não fazia nada da vida, não tomava uma atitude, não ia fazer uma terapia, só ficava de mimimi o tempo todo, se achando insuficientemente pra que a mocinha gostasse ou ficasse com ele. E aí eu fiquei tipo assim, cara, eu não acredito que eu perdi o meu tempo lendo isso. Tantas histórias incríveis que eu poderia ter lido. Se você amou, se esse é o livro favorito, tá tudo bem, mas realmente não funcionou para mim. E ele foi uma grande decepção, porque nem eu dei gargalhadas, eu nem consegui passar pano pra certas coisas. Eu achei assim um desperdício de tempo, sabe? Tipo, o outro foi assim um livro bobinho, tolinho, mas divertido, que me garantiu gargalhadas, tem umas pimentinhas ali e outras aqui. Esse só tem muita pimentinha e que assim, cara, sem sentido, sem nexo. Muito mimimi, o mocinho. A mocinha do nada gostava de um cara, começou a usar ele como step pra fazer ciúmes pro outro. Ai, gente, sério, eu não curti essa leitura baseada na minha experiência anterior com a Tessa Bailey. Quero ler outro livro dela? Quero. Eu quero dar uma chance sim pro último lançamento que ela teve no ano passado também. Mas eu vou dar um tempo, vou ver até o final do ano se eu faço a leitura ou não, que é secretamente sua. Mas eu acho que eu quero ler esse porque tem representatividade plus size, então eu fiquei curiosa. Agora bora para as surpresas. Sim, porque a gente falou de coisa ruim, mas vamos falar de coisa boa também. E são os 5 livros que mais me surpreenderam, livros esses que eu não esperava nada e que me entregaram muito além do que eu estava esperando. E eu vou começar com Gay de Família. Gente, Gay de Família foi uma grande surpresa. Eu fiz a leitura dele, eu tinha ouvido a indicação da Renieri do Palavras Radioativas. Ela falou que foi um livro muito divertido e engraçado, e eu amei, me apaixonei pelos sobrinhos aqui do Diego. Aqui a gente vai ter 3 crianças super engraçadas, vai ter um gatinho super fofinho, vai ter o Diego, que é um tio que ele é gay, que foi expulso de casa, que mostra todas essas questões e conflitos familiares, principalmente por ter uma família extremamente religiosa. Em contrapartida, a gente vai ver que nesse final de semana ele vai ter que cuidar dos sobrinhos que ele nunca nem tinha conhecido. As crianças já eram até grandes, assim, sabe? Então, é um livro muito divertido. Eu só não dei 5 estrelas, porque eu sou uma pessoa que não curte tanto palavrão. E aqui tem uma certa quantidade, assim, intensa de palavrões, o que me fez tirar meia estrela. Mas eu dei 4,5 estrelas e eu super recomendo. Eu adorei
E sério, eu tô super ansiosa pra ver a adaptação quando sair aos cinemas, porque os direitos foram comprados. E é nacional, né, gente? Então literatura nacional é tudo de bom. Bora pra próxima surpresinha do ano. Pessoal, antes de comentar sobre a minha próxima surpresa literária do ano, eu quero fazer um convite pra você estar participando do meu clube de leitura. Pois é, agora o Pets Livros tem um clube de leitura onde iremos ler livros que viraram adaptação do cinema. Então, a gente todo mês vai ler um livro, não tem um gênero literário específico, vai ter um ou outro mês aí como Halloween, Natal, enfim, que vamos ler livros temáticos nesse tema, mas é diversos gêneros e o foco principal é fazer uma leitura de um livro que já foi adaptado, onde a gente vai fazer, além de bate-papo de 50% via Meet, bate-papo da discussão final do livro, a gente vai ter sessão pipoca, onde iremos assistir a adaptação pra gente poder debater e falar, afinal de contas, se a adaptação é melhor do que o livro e vice-versa. Se você quer participar, basta clicar no botão Seja Membro aqui do canal e é a partir da categoria Petisco do Smiggle. A partir dessa categoria você entra no clube Cine e Livros. Bora pro próximo que me surpreendeu bastante. Um suspense que estava encalhado na minha estante desde 2021, se não me falha a memória, foi Em Queda. Gente, é um livro assim incrível, muita ação, adrenalina, você não consegue parar, você devora as páginas para descobrir, afinal de contas, o que vai acontecer. E aqui a gente tem uma premissa que a gente tem um piloto que a família dele é sequestrada e daí ele vai ficar nesse impasse porque a família tá sequestrada e o cara que tá sequestrando a família, ele fala assim, olha, tu tem duas opções, ou você derruba esse avião que você tá pilotando e sua família é salva, ou a sua família morre e você salva esse avião. Então o avião foi sequestrado e se não bastasse isso, tem uma pessoa infiltrada dentro dos terroristas entre as pessoas que estão dentro do voo, que vai soltar uma bomba, um gás tóxico ali, então alguma coisa ruim vai acontecer se ele não tomar logo essa decisão. E aí a gente vai ver toda essa reviravolta e todas essas coisas assim do FBI tentando descobrir onde tá esse cara com essa família, tentando fazer conexão com o avião, se vai derrubar, se não vai derrubar o avião, porque o avião vai cair em determinado lugar que pode matar muito mais pessoas. Enfim, gente, é um suspense que eu super recomendo. Quando eu fiz a leitura, ele na época estava disponível no Kindle Unlimited, mas eu acredito que ainda esteja. Se estiver, não perca tempo, adicione sua biblioteca e vá ler. Falando aí em atentado, né, a gente vai ter um romance, meio que um drama que a gente leu com o clube de leitura da Ju, do Desaniversários. Inclusive, se você quer ler livros de aquecer o coraçãozinho, aqui na descrição tem o Instagram do clube. Aí foi As Mentiras que Nos Unem. Sim, gente, essa capa aqui já diz tudo. Aqui a gente vai ver sobre o atentado contra as Torres Gêmeas. A nossa personagem principal, que é jornalista, ela acaba conhecendo um cara meses atrás, ela se envolve num romance incrível, só que vai ter essa tragédia das Torres Gêmeas, onde ela vai se ver numa situação muito caótica, porque o cara trabalhava nessas torres e ele desapareceu, então ele pode estar entre as vítimas dessa catástrofe. E ela vai então ficar tentando procurar por ele, até que ela se depara que ela não é a única mulher que está procurando por ele e se questiona, afinal de contas, será que ela estava vivendo uma mentira? Será que esse cara que era o amor da vida dela contava tudo o que realmente aconteceu ou ele estava mentindo pra ela? Então, assim, eu passei muita raiva além desse livro, eu fiquei odiando em muitos momentos a personagem principal, mas no final da leitura eu tirei o chapéu pra Emily Giffin, porque foi um livro que a leitura, ela ia naturalmente fluida. Eu li com o clube da Ju, como eu falei, né, o clube de leitura da Ju, então tínhamos metas, e esse livro aqui eu me segurei, mas eu consegui bater as metas, mas foi muito rápido. Tipo, em uma noite, assim, eu sentava pra ler, chegava na meta super rápido, daí na outra semana eu li. Então, assim, foi uma memória que eu tenho de um livro que, se eu não tivesse tido as metas do clube, ter lido numa sentada só mesmo, sabe? Mas como teve as metas, eu lembro que eu li, tipo, em 2 horinhas cada meta. Foi muito, muito rápido, muito fluido. E é que é bem interessante porque a gente vai voltar lá nos anos 2000 e ver todas essas questões que hoje em dia a gente tem muito mais facilidade de comunicação com as redes sociais, o que não existia antes, né? Então tem muitas trocas de e-mails, enfim. Foi meu primeiro contato com a escrita da autora e com certeza em 2024 eu quero ler mais, porque
porque eu acho que ela tem muito potencial e a escrita dela é muito envolvente. Bora pra próxima surpresinha. Eu vou deixar a capa aqui do livro A Filha Primitiva. E esse foi um audiolivro que eu escutei pelo Audible no dia 31 de dezembro. E que assim, gente, eu tava fazendo aquele faxinão de final de ano. Aí eu coloquei um audiolivro pra escutar. Na verdade, eu ouvi 2 audiolivros naquele dia em questão. E esse eu não sabia nada do que se tratava, só sabia que ele tinha ganhado premiações. Eu acho que até do prêmio do Kindle, se não me engano. Posso estar enganada, mas ele ganhou alguma premiação. E a minha amiga Marina já tinha recomendado esse livro antes. E aí eu vi assim, cara, vou botar pra ouvir, né? Ele tá aqui disponível na minha assinatura do Audible. E coloquei. E, gente, foi um livro, assim, muito forte, muito impactante, assim, pra nós que somos mulheres, pra nós que já fomos mães ou que estamos pensando em ser mãe. É muito difícil ver os relatos trabalhados ali sobre a avó, a mãe e a filha. Aqui a gente vai ter a história de uma jovem que ela acaba engravidando e acaba, tipo, tendo que lidar com essa gravidez sendo mãe solo, toda essa dificuldade, todo esse desprezo, quem sabe até uma depressão pós-parto que ela apresenta nesse livro. Em contrapartida, ela fica com grandes questionamentos, da mesma forma que a filha dela vai nascer sem um pai, ela também não teve um pai na vida dela e ela sempre fica questionando pra mãe dela, afinal de contas, quem é ela pela essência, árvore genealógica, quem é o pai, qual a história que fez com que ela fosse ela. E a gente vai entrar nesses conflitos diretos dessas duas mulheres. E aí a gente vai vendo sendo a história retratada através da avó, dessa mãe, dessa jovem mãe e da bebezinha, da criança. Então assim, gente, é um livro muito forte, cheio de camadas e duro. É um livro doloroso mesmo, assim, que me fez assim ter angústia, ranço, nojo, desprezo. E eu acho que fica aí o alerta de gatilho para abusos, se você me entende. Então tem certos abusos aqui envolvendo crianças, envolvendo mulheres, que fez embrulhar o estômago em muitos momentos. Mas eu acho que, apesar de ter toda essa questão, eu acho que é um livro incrível. E o audiolivro é de bater palma, porque a narradora, ela é nordestina, então foi uma escrita de uma mulher, pelo menos a narrativa se passava nessa região, então ouvir uma nordestina contando essa história fez com que realmente fosse como se eu estivesse conversando com uma amiga. Então o sotaque, toda essa questão das vozes, das intensidades, gente, eu achei muito, muito bom mesmo. Então eu dei 5 estrelas, eu favoritei, eu não esperava nada, foi a minha última leitura do ano e eu quase coloquei ele na minha lista de melhores leituras de 2023, mas eu decidi colocar ele aí como uma das minhas melhores surpresas do ano, porque realmente não era um livro que eu estava na TBR para ler, e eu peguei aleatoriamente, sem saber do que se tratava, e eu li e eu amei. Então, assim, é um livro pesado, tenso e maravilhoso. E eu super recomendo, e é nacional. E pra finalizar, então, meu top surpresas. Esse livro vai aparecer na lista de melhores. Eu não sei qual é a ordem de vídeo, se vai ser os melhores do ano ou esse em primeiro a sair ao ar. Mas esse foi o único que eu quis colocar ele aqui de novo, porque sim, foi uma surpresa, não tem como negar, que foi Tempestade de Verão. Gente, esse livro eu só comprei porque estava na promoção, R$12,90, e falava que era sucesso no TikTok. Eu pensei, por que não, né? Já que foi sucesso na gringa, no TikTok, pode ser que viralize aqui pra eu criar conteúdo, etc e tal. Comprei, não li, fiquei meses estagnada aí sem fazer a leitura, porque afinal a gente ia fazer a leitura com o clube de leitura da Ju para os apoiadores do Catarse. E, gente, quando eu fiz essa leitura foi uma grande surpresa. Eu não esperava por nada e foi entregue tudo. Fora que eu tinha um certo preconceito, porque recentemente, né, eu tava todos os livros que beiravam o young adult, ou esses romances entre pessoas mais jovens, dos seus 17, 18 e poucos anos, eu não tava me conectando, porque eu já estou quase nos meus 30, e eu não tava me conectando, não tava conseguindo me comunicar com personagens de romance
livros que os personagens eram mais jovens, sabe? Mas esse aqui eu fiquei encantada, apaixonada, envolvida pelo casal. É incrível, é maravilhoso. Eu dei 5 estrelas, eu favoritei. Eu fiz muitas marcações e sem dúvida alguma foi uma grande surpresa para esse ano. E é isso, pessoal. Essa foi a minha lista de surpresas e decepções literárias de 2023. Comenta aí qual foi a sua maior surpresa, qual foi a sua maior decepção no meio das leituras. E até o próximo vídeo. Tchau!